A primeira vez que Fábio viu Andressa foi em um café no centro da cidade. Chovia. Ela entrou apressada, molhada até os joelhos, o guarda-chuva pingando no chão de cerâmica, mas o sorriso, aquele sorriso como se o mundo fosse feito só de luz. Fábio estava com seu notebook aberto, fingindo trabalhar, mas os olhos foram direto para ela. Andressa pediu um cappuccino, deixou a bolsa cair no chão ao lado da cadeira, e puxou um livro de dentro do sobretudo. Fábio reconheceu o título, O Amor nos Tempos do Cólera. Aquilo foi o suficiente. Levantou-se, puxou assunto. 30 minutos depois, estavam rindo de trivialidades, como se fossem velhos amigos reencontrados após anos de distância. Nos dias que se seguiram, o universo conspirou a favor. Se encontraram de novo, no parque, no cinema alternativo, na feira de vinil do bairro antigo. Fábio não sabia o que era aquilo, mas sentia como se estivesse sendo puxado para uma história que sempre esperou viver. Andressa era doce, mas firme. Tinha opiniões fortes, mas sabia ouvir. Gostava de cozinhar, mas odiava lavar louça. Gostava de vinho tinto, mas tomava com gelo. Fábio se apaixonou pelas contradições dela, pela forma como ajeitava o cabelo atrás da orelha, pelas mensagens enviadas de madrugada com links de músicas e poesias que falavam de amor. Pouco tempo depois, estavam juntos. Era oficial, era público, era intenso. Mas como toda história que parece perfeita demais, havia algo no ar. Um segredo esperando a hora certa para se revelar. Você precisa conhecer minha mãe, disse Andressa, uma tarde, deitada no colo de Fábio. Claro, quando quiser. É séria, mas doce. Vai te adorar. Só não liga se ela for um pouco intensa. Ele riu. Intensa? Como assim? Você vai entender. E desviou o olhar, como se escondesse algo no fundo das palavras. O encontro foi marcado para um sábado à tarde. A casa da mãe de Andressa ficava em um bairro antigo, bem cuidado. Uma daquelas casas de muro baixo, com jardim na frente e rosas vermelhas espiando pela grade. Quando Fábio tocou a campainha, sentiu um frio na barriga. E não era pela mãe da namorada. Era algo diferente. Um pressentimento inexplicável, como se um portal invisível fosse se abrir naquela tarde. A porta se abriu, e então ele a viu. O nome dela era Helena. Usava um vestido de linho claro, cabelos soltos, olhos verdes como os de Andressa, mas havia algo a mais. Um magnetismo silencioso, uma força que não precisava de palavras. Helena estendeu a mão, mas foi o olhar que segurou Fábio por mais tempo do que o aceitável. Então você é o Fábio? Disse ela, com a voz levemente rouca. De quem já viveu muito. Ouvi falar bastante de você. Fábio tentou sorrir, mas sentiu o corpo reagindo de um jeito estranho. Como se tivesse sido puxado por uma força invisível, súbita. Não era só admiração, era algo mais. Algo perigoso. O prazer é todo meu, dona Helena. Nada de dona. Me faz sentir velha. Me chame de Helena. Andressa apareceu atrás da mãe e puxou Fábio pela mão, como se quisesse protegê-lo do que ela já parecia saber. O jantar foi agradável. Conversaram sobre cinema, política, arte. Helena era culta, charmosa, espirituosa. Tinha tiradas afiadas, riso fácil, e uma maneira de olhar que fazia Fábio esquecer que estava ali com a filha dela. Ele tentava se controlar, mas cada gesto de Helena, o jeito como mexia a taça de vinho, como cruzava as pernas, como inclinava a cabeça para ouvir melhor, o deixava hipnotizado. E o pior, ela sabia disso. Na despedida, Andressa foi ao banheiro buscar algo. Fábio e Helena ficaram sozinhos na porta. Você ama minha filha? Perguntou ela, encarando-o nos olhos. Fábio hesitou. Sim, claro. Helena deu um sorriso enviesado, como se soubesse que ele havia mentido. Ou talvez apenas que não soubesse. Ainda. Cuide bem dela, Fábio. Ela se entrega demais. Como eu. Por um segundo, os olhos deles se encontraram, e o tempo pareceu parar. Fábio sentiu a pele arrepiar, e não era por causa do frio da noite. Na volta para casa, Andressa segurou sua mão no carro. Ele olhava a estrada, mas via apenas o rosto de Helena refletido no espelho retrovisor da memória. Aquela noite mudaria tudo, e o que parecia ser apenas o início de um grande amor estava prestes a se transformar em um incêndio incontrolável. Os dias que se seguiram ao encontro na casa de Helena foram de inquietação. Fábio tentava se convencer de que era só impressão,
que estava projetando algo onde não existia. Mas toda vez que fechava os olhos, via o rosto dela. Não o de Andressa, mas o de sua mãe. Andressa, por sua vez, parecia mais apaixonada do que nunca. Enviava mensagens carinhosas, fazia planos de viagens, falava sobre filhos e futuro. Fábio sentia culpa por não conseguir estar presente de corpo e alma, mas o conflito dentro dele era profundo demais para ser ignorado. Achei que você tivesse gostado da minha mãe, disse Andressa, uma manhã, enquanto tomavam café juntos. Em seu apartamento. Eu gostei, sim, ela é impressionante. Sempre foi. As pessoas se encantam fácil por ela. Meu pai também era assim. Ficava meio hipnotizado. E ele sumiu quando eu tinha 8 anos. Dizem que não aguentou. Minha mãe é o tipo de mulher que te exige inteiro. Quem dá só metade, acaba engolido. Fábio olhou fixamente para a xícara. As palavras de Andressa martelavam sua mente. Engolido. Era exatamente como se sentia, sendo tragado por algo irresistível e perigoso. Na semana seguinte, Helena apareceu no restaurante onde Fábio e Andressa costumavam jantar às sextas-feiras. Ele não sabia que ela viria. Quando ela entrou, usando um vestido azul escuro, cabelos presos num coque casual, o coração de Fábio deu um salto. Que surpresa, mãe, disse Andressa, levantando-se para abraçá-la. Achei que seria bom sair um pouco de casa, respondeu ela, sorrindo. Fábio tentou não olhar. Mas era impossível. Helena se sentou ao lado dele, e, a cada movimento, exalava uma aura de domínio. Não era só beleza, era presença. Era como se tudo ao redor se curvasse à sua existência. Durante o jantar, ela o tocou sutilmente algumas vezes. Uma mão no braço, um leve roçar de dedos ao passar a taça de vinho, uma troca de olhares que dizia muito mais do que as palavras permitiam. Fábio estava em chamas. E odiava admitir isso. Depois daquele jantar, Andressa viajou por 3 dias a trabalho. Confiava em Fábio. Deixou as chaves do apartamento com ele. Disse que voltaria com saudades e presentes. Na segunda noite sem ela, Helena mandou uma mensagem. Estou com insônia. Aceita um vinho? Fábio encarou o celular por longos minutos. Poderia ignorar. Poderia dizer que era tarde. Poderia fazer o que era certo. Mas respondeu, que horas? A casa de Helena à noite parecia diferente. Mais sombria, mais íntima. As luzes baixas do abajur criavam sombras nas paredes. A música era jazz-instrumental, e o vinho já estava aberto. Achei que você não viria, disse ela, enquanto o servia. Eu também achei. Você tem andado pensativo, Fábio. Está tudo bem? Ele hesitou. Andressa é incrível, mas às vezes eu sinto como se algo estivesse fora de lugar. Ou talvez esteja exatamente no lugar certo, e você é quem não esperava. Ela se aproximou devagar, os olhos fixos nele. As palavras saíam como veneno doce. Eu sei o que você está sentindo. Desde aquela noite. Não podemos. Não podemos? Ou não queremos? Fábio se levantou. Precisava ir. Aquilo era insano, inaceitável. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, Helena o segurou pelo braço. Você sente? Eu sinto. Fingir é pior. O beijo foi inevitável. Não houve espaço para lógica, nem moral. Foi bruto, intenso, faminto, como se duas forças antigas, reprimidas, se reencontrassem depois de décadas de abstinência. Quando Fábio saiu daquela casa, horas depois, sentia-se outro, como se tivesse cometido um crime e, ao mesmo tempo, descoberto um tesouro. Nos dias seguintes, a culpa o consumia. Cada vez que via Andressa, sentia-se um impostor. Tentava compensar com presentes, carinhos, promessas. Mas ela percebia algo estranho. Você está distante, Fábio. Aconteceu alguma coisa? Ele balançava a cabeça, sorria forçadamente. Só trabalho demais, amor. Nada mais. Mas o vazio crescia. E o desejo, também. Helena não dizia nada. Não. Mandava mensagens. Não cobrava. Apenas aguardava. Como uma fera no escuro. Sabia que ele voltaria. E ele voltou. Era uma tarde chuvosa. Fábio saiu do escritório, pegou o carro e dirigiu sem rumo. Quando se deu conta, estava na frente da casa de Helena. Ela abriu a porta sem surpresas. Sabia que viria. Dessa vez, foi diferente. Não houve hesitação, nem culpa. Foi uma entrega completa. Ele se sentia vivo com ela.
como se todos os sentidos estivessem ampliados, como se tudo antes disso tivesse sido um ensaio. Isso vai nos destruir, disse ele, deitado ao lado dela. Depois, ou nos libertar, respondeu Helena. O tempo passou, e o jogo ficou mais perigoso. Andressa percebeu a mudança de humor, os olhares vagos, os toques apressados. Um dia, em um gesto quase desesperado, o confrontou. Você está com outra? Fábio ficou em silêncio. O pior silêncio. É minha mãe, não é? Disse ela, a voz tremendo. O mundo pareceu parar. Fábio empalideceu. Eu não. Eu juro que eu sabia. Desde o começo, ela faz isso com todos. Contudo, ela destrói. Andressa saiu, batendo a porta. Fábio ficou paralisado, como se uma parte de si tivesse acabado ali. Correu atrás dela, mas já era tarde. Naquela noite, Helena apareceu em seu apartamento. Ela descobriu, disse ele. E agora? Agora, não sei mais quem eu sou. Helena o abraçou, beijou-o nos lábios. Mas o sabor era diferente. Havia amargura, culpa, medo. Estamos juntos nisso, disse ela. Até o fim. Mas o fim ainda estava longe. E o que viria adiante não era amor. Era obsessão. O silêncio de Andressa era ensurdecedor. Fábio tentava contato todos os dias, mensagens, ligações, e-mails, mas não recebia resposta. Ela havia desaparecido como uma sombra ao entardecer. Nenhuma explicação, nenhuma palavra. E ele sabia que não merecia nenhuma. A traição doía, mas não por remorso. Era o vazio deixado pela ausência dela. Era a constatação de que havia perdido algo puro, incondicional, por algo que nem sabia nomear. Obsessão? Loucura? Paixão? Helena. Nos primeiros dias após a ruptura, Fábio e ela mantiveram distância. Uma espécie de luto silencioso. Não trocaram mensagens, não se procuraram, cada um trancado em sua caverna emocional. Mas o desejo, esse não se apagava com a culpa. Crescia. Na sexta-feira seguinte, Fábio estava em casa, sozinho, tomando uísque como quem busca anestesia. Quando a campainha tocou, seu coração já sabia. Era ela. Vestia um sobretudo vinho, cabelo solto, olhos marcados por delineador escuro. Helena parecia ainda mais letal sob as sombras da noite. Vim ver se você estava vivo, disse, entrando, sem esperar convite. Estou, mas não sei por quanto tempo. Ela o olhou, séria. Largou a bolsa no chão, aproximou-se e, sem dizer nada, o beijou. Não com urgência, mas com domínio, como se selasse um pacto. Fábio tentou resistir. Um segundo, talvez 2, mas logo cedeu. Foram para o quarto e, naquele momento, ele entendeu. Aquilo não era paixão, era guerra. No dia seguinte, acordou com Helena dormindo ao seu lado. O sol invadia o quarto, e pela primeira vez em semanas, ele se permitiu observá-la com frieza. Ela dormia tranquila, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse destruído a própria filha, como se ele não fosse cúmplice de tudo aquilo. Fábio levantou-se devagar, foi até a cozinha, encheu um copo de água, e encarou o reflexo no vidro da janela. Seus olhos estavam vazios. Não havia mais o homem que sorriu ao ver Andressa pela primeira vez. Só um vulto, um traidor. Helena começou a aparecer com frequência, sem aviso, às vezes à noite, outras no meio da tarde. Invadia, tomava, dominava. E Fábio deixava, porque já não sabia mais como resistir, e porque uma parte dele já estava condenada. Um mês se passou. Fábio não sabia onde Andressa estava, até que, numa terça-feira qualquer, recebeu um envelope branco por debaixo da porta. Não tinha remetente, só seu nome, escrito à mão. Dentro, havia uma carta. Fábio, eu demorei para escrever porque precisava respirar longe de tudo. De você, da minha mãe, daquilo que eu vi e senti. Você me destruiu. Mas o pior de tudo foi perceber que parte de mim já sabia, desde o início, que algo aconteceria entre vocês. Ela tem esse poder, essa fome, essa maldição. Eu fui criada por ela com medo e admiração. Helena é uma mulher que se alimenta das fraquezas dos outros. E você, Fábio, era fraco, mas eu te amei, com tudo que eu tinha, e por isso precisei partir. Não me procure, não tente me explicar. Já conheço todas as palavras, já ouvi todas as promessas. Você escolheu, e agora, precisa viver com isso. Fábio leu a carta em silêncio.
Depois de lê-la uma, duas, 5 vezes, sentiu o peso do irreversível. Ela se fora. Não havia volta. E, mais do que isso, ele havia escolhido o lado errado da história. E no fundo, sabia disso desde o primeiro olhar que trocou com Helena. Naquela noite, ele não dormiu. Bebeu até o mundo girar. E quando o celular vibrou, no meio da madrugada, ele atendeu sem pensar. Era Helena. Preciso de você. Por quê? Porque só você entende. Fábio não perguntou mais nada. Vestiu uma jaqueta e saiu. Como um cão. Obediente. Como um prisioneiro apaixonado pelo próprio cárcere. A casa de Helena parecia mais escura do que nunca. Os quadros na parede, antes meramente decorativos, agora pareciam observá-lo. As sombras pareciam se mover com vida própria. Ela estava na sala, sentada no sofá, taça de vinho na mão, olhando para o nada. Ela escreveu para você, não foi? Como sabe? Porque eu a conheço. E conheço você. Fábio se sentou na poltrona oposta. O que somos, Helena? Ela deu um sorriso triste. 2 pedaços quebrados tentando se encaixar. Isso não vai dar certo. Já deu errado. A diferença é que agora somos só nós dois no erro. Os encontros tornaram-se rotina, mas não havia amor. Só vício. Os corpos se procuravam, mas as almas se arrastavam. Fábio estava cansado do desejo, da culpa, da presença dela, mas não conseguia se libertar. Até que um dia, ao sair do prédio para o trabalho, viu algo que o paralisou. Andressa, do outro lado da rua. Ela o olhou por um instante, um olhar frio, maduro, distante. Depois, virou-se e entrou num carro que a aguardava. Fábio não conseguiu se mover. Naquela noite, procurou Helena. Mas, pela primeira vez, ela não atendeu, nem respondeu. O celular só caía na caixa postal. No dia seguinte, a mesma coisa. E no outro. E no outro. Fábio começou a enlouquecer. Bateu à porta da casa dela. Ninguém. Ligou para conhecidos. Nada. Era como se Helena tivesse desaparecido do mundo. 2 semanas depois, uma carta apareceu na caixa de correio. Sem envelope. Só um papel dobrado. Fábio, eu fui embora. Porque te ter era o mesmo que perder tudo. Porque amar alguém que já foi de outra, especialmente da própria filha, é uma forma de suicídio lento. Eu brinquei com fogo, e agora estou queimada. Não me procure. Já fiz isso com outros. Mas com você, doeu mais. Você é livre agora. Mas pergunto, o que ainda resta de você? Ele não respondeu, não procurou, não chorou, porque Helena não havia apenas ido embora. Ela o havia deixado só com ele mesmo, e isso era o pior de tudo. Fábio passou os dias seguintes, como quem atravessa um campo minado às cegas. Cada passo era um risco de colapso. A carta de Helena ainda estava em cima da mesa, dobrada, com as marcas de seus dedos suados nas pontas. Ele já a tinha decorado, mas não conseguia jogá-la fora. Como se, ao se desfazer do papel, também perdesse a única âncora que o ligava à insanidade que viveram. A ausência dela era um buraco, mas não um vazio puro. Era um buraco cheio de estilhaços, memórias cortantes, beijos que queimavam e palavras venenosas. Helena havia se infiltrado sob a pele, feito raiz no ponto mais escuro da alma. E agora, sem ela, o que restava era o som do eco. Um eco oco e cruel. No trabalho, Fábio começou a falhar. Chegava atrasado, esquecia reuniões, confundia números. O gerente o chamou para conversar. Precisa de um tempo? Preciso de paz, respondeu, com os olhos fundos e voz baixa. Isso a gente não oferece. Mas o RH pode sugerir um terapeuta. Ele apenas riu, sem graça. Paz, terapeuta, tempo. Nada daquilo descia bem. O que ele precisava era voltar no tempo. Reencontrar Andressa, impedi-lo de atender aquela primeira mensagem, cortar o mal pela raiz antes que germinasse. Mas o tempo era um carrasco indiferente. Só andava para frente. E Fábio estava sendo arrastado. Na terceira sexta-feira após o sumiço de Helena, Fábio entrou no mesmo restaurante em que jantara com Andressa e a mãe pela primeira vez. Sentou-se à mesa dos fundos, pediu vinho, não para comemorar mas para lembrar. A cadeira dela ainda estava ali, invisível, preenchida por lembranças. O som da risada de Andressa parecia vir das paredes. Os olhos dela, doces e esperançosos, dançavam entre os lustres. Ele sentiu um nó na garganta, pegou o celular.
Digitou, você pode me perdoar? Apagou. Digitou de novo, sinto sua falta. Apagou outra vez. Por fim, escreveu, estou aqui. Só isso. Aqui. E enviou. 2 dias depois. Uma resposta. Espero que esteja. Porque você se perdeu a tempo. Era a primeira mensagem de Andressa em semanas. Seca, direta, sem chance de ilusão. Mas era um sinal. Um eco da mulher que ele havia traído. E talvez, só talvez, ainda houvesse 1 milímetro de estrada onde o perdão pudesse caminhar. Na segunda-feira seguinte, Fábio decidiu fazer algo novo, viver. Levantou-se cedo, correu no parque, comeu frutas no café, evitou o celular. Ligou para a mãe, respondeu e-mails, reorganizou as gavetas. Não era felicidade, era sobrevivência. E dentro dela, uma tentativa de reconstrução. Na quarta-feira, saiu do trabalho e passou em frente a uma galeria de arte. Um cartaz na entrada chamou sua atenção. Fragmentos, a arte de recomeçar. Entrou sem pensar. Havia quadros em cores desfeitas, esculturas rachadas, colagens com pedaços de outros objetos. E havia uma sala escura, onde frases pairavam iluminadas. Em neon, uma delas o atingiu como uma pedrada. Tudo que se quebra, ensina o som da dor. Ele ficou ali por minutos. Olhos fixos, alma exposta. Na saída, comprou um caderno novo, capa preta, folhas em branco. Decidiu escrever, não para publicar, mas para entender. Durante dias, Fábio escreveu tudo. Desde o início com Andressa, os primeiros sinais, o olhar de Helena, o beijo proibido, os encontros. Detalhou o caos, nomeou a culpa, reviu cada mentira, cada toque. E, finalmente, chorou. Chorou como nunca. Como quem lava a alma com sal. Era feio, doloroso, libertador. Na sexta-feira seguinte, recebeu outra mensagem. De Andressa. Estarei na Praça do Centro às 17 horas. Se você ainda estiver aí. O coração disparou. Vestiu-se como quem vai para a guerra. Não pela roupa, mas pelo peso do que carregava. Levou o caderno, não para impressionar, mas porque precisava mostrá-la. Que havia começado a olhar para dentro. Andressa estava sentada num banco, ao lado de uma árvore de folhas secas. Usava óculos escuros e um lenço no pescoço. Elegante, mas diferente. Mais mulher, mais firme. Oi, disse ele. Ela tirou os óculos. Os olhos estavam mais duros do que ele lembrava, mas ainda eram lindos. Trouxe isso para você, disse, entregando o caderno. Ela folheou algumas páginas. Leu trechos rápidos, em silêncio. Você escreveu sobre tudo? Tudo. E o que quer com isso? Que eu te absolva? Não. Só que me veja como sou agora. Ela ficou em silêncio. Eu não sou o mesmo homem que te traiu, Andressa. Mas também não sou aquele que você amou. Sou outra coisa agora. Uma mistura dos dois. E estou tentando encontrar alguma versão de mim que vale a pena existir. Ela respirou fundo. Fechou o caderno. Quando eu te vi com ela, minha mãe, eu não senti só raiva. Senti pena. Vocês dois pareciam 2 náufragos agarrados a um mesmo destroço, afundando juntos. E eu, por um tempo, quis que afundassem mesmo. Talvez tenhamos afundado, mas só eu continuei no fundo. Ela me escreveu também. Fábio ergueu os olhos. Disse que você era alguém com luz demais para o mundo escuro dela. E que ela tentou apagar isso porque invejava. E porque te amava de um jeito doente. E você? Eu ainda te amo. Mas é um amor ferido. Um amor que precisa andar com muletas e muros. Não sei se um dia será inteiro de novo. Fábio assentiu. As lágrimas vieram devagar, silenciosas. Posso caminhar com você, mesmo assim? Com suas muletas? Atrás do muro? Ela sorriu, de leve. Pode começar caminhando ao meu lado agora. Mas não faça promessas. Nem de amor. Nem de eternidade. Apenas esteja. Eu estou aqui. E caminharam. Sem toque. Sem beijo. Só presença. Porque às vezes, o recomeço começa assim, com silêncio e passos curtos. À noite, deitado sozinho em casa, Fábio olhou para o teto. A ausência de Helena ainda doía, mas já não queimava. Era uma cicatriz, não uma ferida. Aberta, e o amor por Andressa ainda estava ali. Mas como tudo que sobrevive a um incêndio, precisava de tempo, reconstrução e coragem para voltar a florescer. E ele, enfim, estava pronto para tentar. Era começo de outono.
O céu pairava pesado, nuvens acinzentadas se acumulavam como pensamentos mal resolvidos. Fábio e Andressa caminhavam juntos por uma trilha nos arredores da cidade, um refúgio silencioso onde a natureza ajudava a costurar os pedaços do que antes fora amor. Eles ainda não se tocavam. O toque havia virado um ritual sagrado, reservado apenas para quando as palavras falhavam. E falhavam com frequência. Cada conversa era uma dança tensa, evitando certas memórias, pisando em lembranças como quem evita cacos no chão. Mas estavam tentando, e aquilo, por si só, já era milagre. Você está mais calado hoje, Andressa comentou, quebrando o silêncio apenas com a ponta da voz. Fábio sorriu de canto. Estava tentando imaginar como seria se nada tivesse acontecido. Nada? Se você e eu tivéssemos continuado naquela bolha. Sem ela. Sem tudo. Andressa olhou para ele. Então você ainda pensa nela? Fábio parou. Respirou fundo. Não como antes. Não com desejo, mas com medo. Como quem sobreviveu a um incêndio e ainda sente cheiro de fumaça nos sonhos. Ela apenas assentiu. E continuaram andando. Na semana seguinte, Andressa voltou a trabalhar na editora. Fábio a acompanhou no primeiro dia até a porta do prédio, como quem entrega uma flor a um campo minado. Ela sorriu, tímida, e disse: "Estou tentando confiar em você outra vez. Mas é como escrever com a mão machucada. A letra nunca sai igual." Ele respondeu com um beijo na testa. "Eu sei, mas vou ser paciente com sua letra." Ela entrou, deixando-o do lado de fora, esperando o tempo fazer sua parte. Naquela noite, Fábio sonhou com Helena. Estavam num jardim, mas as flores eram negras. Ela vestia um longo vermelho, os pés descalços. Aproximava-se dele com os olhos marejados. Quando ele tentava fugir, as raízes das flores o prendiam pelas pernas. E então ela dizia: "A saudade tem cheiro, e você ainda carrega o meu." Acordou suando, ofegante. As palavras da carta dela ecoando em sua mente: "Você é livre agora." Mas pergunto: o que ainda resta de você? 2 dias depois, ele a viu, na padaria, no final da rua. Helena, sentada sozinha, tomando um café, lendo um livro como se fosse só mais uma mulher comum. Mas ela nunca fora comum. Fábio paralisou. O estômago afundou, a respiração falhou. Tentou recuar, mas era tarde. Ela o viu, e sorriu. Não um sorriso de provocação, mas algo ainda pior. Um sorriso gentil, humano. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de uma serpente adormecida. "Fábio," ela disse, com voz suave. "Você voltou?" "Nunca fui de verdade. Só estava respirando." "Você também precisou, não?" Ele se sentou, contra o próprio instinto. "Por que agora?" "Porque precisei ver com os meus próprios olhos." "Ver o quê?" "Você tentando amá-la. De novo, como se eu nunca tivesse existido." Fábio sentiu o rosto queimar. "Helena, por favor, não faça isso. Eu não vim destruir. Só observar. Só sentir." "Você não sabe só observar. Você é presença. Você entra como veneno na corrente de quem toca. E mesmo assim você bebeu." Ela sussurrou, encostando a ponta dos dedos na xícara. "Me diz, Fábio, o gosto ainda está na sua boca?" Ele se levantou, atordoado. "Fica longe de nós. Você já me pediu isso uma vez. E depois, me procurou." Ele saiu sem responder. Mas os olhos dela o seguiram como lâminas. Fábio decidiu não contar a Andressa. Não por medo, mas por não saber o que dizer. Helena havia voltado como uma tempestade adormecida. Uma presença que bastava existir para desalinhar os ventos. Mas o destino não aceitava omissões por muito tempo. Na sexta-feira à noite, Fábio e Andressa estavam num pequeno bar de jazz. Mãos próximas sobre a mesa, quando a voz soou atrás deles. "Bela música." Fábio virou-se lentamente. Era ela, Helena, de vestido preto, batom escuro, cabelo preso num coque que deixava seu pescoço exposto como uma promessa. Ela olhou para ambos com um meio sorriso. "Posso?" Andressa levantou-se. Os olhos dela não tremiam. "Já acabou, mãe." "Engano seu. Tem coisas que nunca acabam, só mudam de roupa." "O que você quer?" Helena sorriu, mas havia uma dor por trás da expressão. "Ver minha filha, e ver se ela ainda consegue me odiar com o mesmo brilho nos olhos." "Não te odeio, Helena. Só te reconheço. E por isso, me afasto." Fábio permaneceu calado.
Sentia-se um intruso na própria história. Helena então o encarou. Você está mais magro. E você, mais cruel. Ela riu. Ainda sabe usar palavras. Que pena que não soube usá-las quando deveria. Andressa respirou fundo. Pegou a bolsa. Vamos, Fábio. Mas ele hesitou. E essa hesitação menos de 2 segundos foi um terremoto entre as duas. Helena percebeu. Andressa também. É sempre assim, não é? Disse ela, com os olhos marejando. Você diz que mudou, mas basta ela aparecer para você congelar. Como se parte de você ainda estivesse lá. Naquele quarto, naquela cama, naquela traição. Não é isso, Andressa. Eu só não esperava. Exatamente. Você nunca espera. Só consente. Ela saiu, furiosa. Helena permaneceu parada, satisfeita e ferida ao mesmo tempo. Você ainda é o meio do meu caos, Fábio, e também o meio do dela. Fábio correu atrás de Andressa, a alcançou na rua. Por favor, me escuta. Eu avisei que meu amor andava com muletas, e você chutou uma delas. Eu congelei, não por ela, mas pelo trauma, porque ver Helena é lembrar tudo que perdi, inclusive você. Andressa respirou, trêmula. Então prove. Mostre que você não é mais cativo dela. Como? Me escolha. Sem hesitar. Mesmo que ela volte todos os dias. Mesmo que ela se ajoelhe. Me escolha. Ele assentiu. Eu já escolhi. Mas Helena não desapareceu. Ela passou a frequentar os mesmos lugares. O café, a livraria, o parque. Sempre distante. Sempre observando. Fábio começou a se sentir cercado. Caçado, talvez. Mas não pelo desejo e sim pelo passado. Uma noite, ele foi até o apartamento dela. Bateu à porta. Ela abriu, surpresa. Vestia pijama, descalça. Vim dizer que acabou. De verdade? Então diga. Eu amei você. Ou algo próximo disso. E me deixei dominar. Mas agora, eu pertenço a outra coisa. A outra mulher. Aquela que você trouxe ao mundo. Mas não soube cuidar. Helena abaixou os olhos. Pela primeira vez, parecia quebrada. Eu também amei, mas amei errado. E fez tudo errado. Eu sou o erro, Fábio. Sempre fui. Mas, obrigada por dizer isso, por ser honesto, mesmo que tarde. Ele virou as costas e, finalmente, partiu sem olhar para trás. No domingo seguinte, Andressa esperava por ele no mesmo banco da praça onde haviam recomeçado. Ele sentou-se ao lado dela, em silêncio. Ela pegou sua mão. Dessa vez, sem medo. Ela não é mais um fantasma. Não, agora é só uma lembrança. E você é o que me resta de verdade. O que me salva de mim. Andressa sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, se beijaram. Com dor, com perdão, com esperança. Porque o amor, quando sobrevive, volta com cicatrizes mas também com raízes mais fortes. A manhã estava quieta, silenciosa demais. O tipo de silêncio que só aparece antes de um terremoto. Fábio e Andressa tomavam café juntos, num ritual que haviam construído para se manterem próximos. As mãos se tocavam suavemente por cima da mesa, como se precisassem reafirmar, a cada manhã, que ainda estavam ali, que não haviam voltado no tempo. O som da campainha cortou o ar como um estilete. Fábio levantou-se para atender. Quando abriu a porta, foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Helena estava ali, pálida, os cabelos presos num coque mal feito, as olheiras fundas, a boca sem batom, mas havia algo diferente nela. Algo tenso, vivo, trêmulo. Precisamos conversar, disse, firme. Helena, não. Isso acabou. Já te disse. Você me procurou. Eu fui claro. Ela levantou uma das mãos, interrompendo-o. Não vim por nós. Vim por algo maior. Andressa apareceu no corredor, ouvindo a voz. O olhar dela imediatamente se tornou uma muralha. Frio, imóvel. O que você quer agora, mãe? Helena olhou para a filha. Seus olhos não carregavam sarcasmo, nem veneno. Apenas algo inesperado, medo. Estou grávida. O silêncio seguinte foi um abismo. Fábio recuou meio passo. O quê? Helena assentiu devagar. Descobri há 2 semanas. Esperei. Fiz exames. Não é dúvida, Fábio. É seu. Andressa riu. Um riso seco, desesperado. Claro, claro que é. Você voltaria como, se não fosse com uma bomba no colo? Não é truque. Eu não planejei isso. Nem queria. Mas está aqui, dentro de mim.
Fábio apoiou-se na parede. O mundo girava. As palavras batiam umas nas outras dentro da mente. Isso não faz sentido. Foi só uma vez. Aquela última vez. Você me disse que estava se cuidando. Estava. Mas falhou. Andressa virou-se. Estava prestes a chorar, mas não permitiria que as lágrimas caíssem ali. Não diante da mulher que mais a ferira na vida. Fábio, me responde com os olhos. Isso é verdade? Ele não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Eu preciso pensar, ela murmurou, indo embora, deixando a xícara ainda quente na mesa. Helena não entrou. Ficou parada na porta, olhando para ele. Eu não quero nada seu, nem dinheiro, nem presença. Só, achei que você devia saber. E o que você espera que eu faça com isso? Não sei. Só, não posso fingir que isso não existe. Está crescendo. Ela pousou a mão sobre o ventre, ainda plano. Fábio fechou a porta e desabou no chão. Nos dias que se seguiram, Andressa o evitou. Não atendia chamadas. Não respondia mensagens. Fábio respeitou. Sabia que não havia o que dizer. Nenhuma palavra mudaria a essência do fato. Ele seria pai do filho da mãe da mulher que ele amava. Era como um pesadelo de um livro ruim, só que era real. Na quarta-feira, Helena o procurou de novo. Trouxe exames, imagens. Estou de 8 semanas. Fábio segurou os papéis com mãos trêmulas. Por que você me contou? Por culpa? Não, por medo. Medo do quê? De mim mesma. Medo do que posso me tornar se fingir que isso não importa. Fábio encarou-a por longos segundos. Você ainda me ama? Já me perguntei isso. Achei que sim. Mas agora, só quero paz. E acha que essa criança vai te dar isso? Ela suspirou. Talvez. Ou talvez me ensine o que nunca aprendi. Ser alguém melhor. Fábio não respondeu. Entregou os papéis de volta. Não sei o que fazer com isso. Nem eu. Mas vamos ter que descobrir. Foi apenas uma semana depois que Andressa reapareceu. Ligou para ele tarde da noite, com voz firme. Preciso que a gente converse. Em um lugar neutro. Encontraram-se na livraria onde se conheceram, entre prateleiras de romances e poesia. Um símbolo do começo, ou talvez do fim. Ela estava diferente. Os olhos não brilhavam como antes. Mas havia algo ali, decisão. Estou cansada de sofrer, Fábio. Cansada de ser parte de um triângulo que nunca pedi para viver. Eu também, acredite. Ela sempre foi um veneno. E agora esse veneno tem forma, batimentos, futuro. Eu não escolhi isso, mas escolheu ela. Várias vezes. Mesmo sabendo o que me custava. Fábio abaixou os olhos. O que você quer que eu faça? Ela respirou fundo. Quero que você seja pai, porque isso não é culpa da criança. Mas quero que entenda. Eu não consigo dividir você com essa história, com essa mulher, com esse sangue. Está terminando comigo? Ela hesitou. Uma lágrima solitária escorreu. Não, estou te dando um tempo para entender o homem que você quer ser. E o que resta de nós depois disso? Fábio tentou pegar sua mão, mas ela recuou. Ainda dói demais. Nos dias seguintes, Fábio mergulhou no trabalho. Tentou fugir. Mas a barriga invisível de Helena parecia crescer em sua mente a cada noite. Ele começou a acompanhá-la nas consultas, discretamente, sem tocar, sem romantizar, apenas presente, pela criança. Helena não o provocava, nem sorria, nem chorava, apenas existia. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia humana. Andressa mandava mensagens esparsas, sempre gentis, sempre distantes. Até que, um dia, escreveu: quando ele nascer, me avise. Talvez eu esteja pronta para saber. Fábio chorou ao ler. Um choro silencioso, de alguém que ainda amava, mas que não sabia mais se seria amado. E numa manhã de sexta-feira, o médico confirmou o sexo. Era um menino. Helena não sorriu. Apenas olhou para Fábio e disse: vai ter o seu nome? Ainda não sei. Você está pronto para ser pai? Ninguém está. Mas talvez eu esteja pronto para não repetir os erros dos meus pais. E dos seus. Helena assentiu. Isso já é um começo. Ao sair da clínica, Fábio olhou para o céu. Estava nublado, como sempre parece estar quando algo importante acontece. E pensou em Andressa, na força que ela teve, no amor que ainda sentia por ela, no futuro incerto que os esperava. Mas, pela primeira vez, não fugiu.
A tempestade estava armada, mas ele não seria mais um covarde. Era fim de tarde quando Andressa fechou a porta do antigo apartamento. As caixas empilhadas, os quadros embrulhados, os livros etiquetados com nomes que não eram mais nós. Tudo pronto para a mudança. Ela olhou pela última vez para a sala que guardava tantas memórias, risos entre taças de vinho, silêncios após brigas, jantares com velas improvisadas, quando faltava luz, e sentiu o peso do fim, mas também uma brisa discreta de liberdade. Não era vingança, era sobrevivência. Fábio havia deixado claro que queria ficar ao seu lado, mas o universo já tinha reorganizado tudo. E naquela nova geografia, Helena agora existia como um elo eterno. E Andressa já não queria mais carregar isso. A mensagem que enviou para Fábio foi curta: fiz as malas. Estou indo, não por raiva, mas por amor próprio. E porque te amei. De verdade, eu sei que você vai entender. Fábio só viu a mensagem à noite. Quando chegou ao apartamento, ela já tinha ido. Restavam as marcas dos quadros na parede e o eco vazio nos cômodos. Andressa tinha sumido. Dessa vez, para não voltar. Durante dias, Fábio sentia como se caminhasse entre escombros. Cada canto da casa o lembrava dela. A chaleira que só ela usava. A almofada onde dormia com os pés sobre ele. Os livros de poesia que ele nunca entendera, mas amava ver nas mãos dela. Ele tentou escrever uma carta. Parou na segunda linha. Quis correr atrás, pegar um avião, bater na porta dela. Mas não sabia mais nem onde ela estava, nem se ainda o esperava. E, no fundo, sabia que o tempo dela havia passado. Agora, era tempo de outra vida. E essa vida crescia dentro de Helena. Os meses avançaram. O ventre de Helena crescia. E junto com ele, uma nova versão de Fábio. Ainda desajeitado, ainda em dúvida. Mas, presente. Levava Helena às consultas, ouvia o coração do bebê, aprendeu a montar o berço, discutiu nomes. Sempre mantendo a distância emocional. Não havia beijos, nem jantares a dois. Apenas a aceitação de que agora havia um elo entre eles que não dependia de paixão. Helena o respeitava. Pela primeira vez, talvez, sabia que ele não voltaria para ela, que o que os unira fora combustão, não construção, e talvez, no fundo, também estivesse tentando recomeçar à sua maneira. Ainda pensa nela? Perguntou, certa noite. Ao ver Fábio calado demais durante a montagem da cômoda do bebê, ele parou, apoiou a chave de fenda sobre o joelho, e respondeu sem rodeios: todos os dias. Helena não chorou, apenas assentiu. Espero que ela esteja bem. Fábio a olhou, surpreso. Não esperava isso vindo de você. Eu a machuquei, mais do que você. Ela é minha filha. E agora eu entendo um pouco o que é ter algo que você ama e perder. Houve um silêncio longo. O que vamos ensinar a esse menino, Fábio? A nunca mentir para quem ama. E se ele errar, que peça perdão. E que esteja disposto a viver com as consequências. Enquanto isso, Andressa encontrava um novo ritmo em outra cidade. Começou a trabalhar numa livraria independente, onde organizava eventos literários e clubes de leitura. Ninguém ali sabia da sua história. Era apenas Andressa, e isso bastava. Aos poucos, a saudade foi deixando de ser uma faca, e se tornou apenas uma cicatriz. Ainda doía, às vezes, como quando lia um poema e pensava em como Fábio o interpretaria, ou quando via uma criança na rua e se imaginava a mãe, ao lado dele. Mas o tempo curava. Devagar, mas curava. E Andressa aprendeu a se bastar. No 8º mês de gestação, Helena teve complicações. Pressão alta. Risco de pré-eclâmpsia. Fábio dormia em cadeiras de hospital. Passava noites acordado, lendo sobre cuidados neonatais, aprendendo a respirar fundo quando a angústia vinha. Descobriu que o medo pode mudar um homem, e que a responsabilidade pode afiar o amor de formas inesperadas. Quando finalmente o bebê nasceu, prematuro mas saudável, Fábio chorou, não de alívio, nem de alegria, mas de luto por tudo o que ficou para trás. Chamou o menino de Tomás. Não havia espaço para homenagens, nem nomes do passado, apenas um futuro incerto, em branco. Helena segurava o bebê com delicadeza. Estava exausta, mas algo em seus olhos havia mudado, uma doçura que Fábio nunca vira. Você vai amar esse menino, Fábio? Já a amo. E se um dia ele te perguntar sobre nós? Fábio demorou a responder.
Vou dizer que fomos tempestade, e que ele nasceu do silêncio depois dela. Algumas semanas depois, já em casa, ele recebeu um envelope pelo correio. Não tinha remetente. O carimbo era da cidade onde Andressa agora vivia. Dentro, havia um poema manuscrito, sem assinatura, apenas letras femininas e firmes. Era de Cecília Meirelles. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, e ninguém que não entenda. Fábio sorriu, com lágrimas nos olhos. Era ela, dizendo, à sua maneira, que havia perdoado, que não voltaria, mas que desejava que ele fosse livre. E assim, numa casa agora silenciosa, Fábio aprendeu a cuidar de Tomás. Sozinho, nas noites de choro, lembrava-se de Andressa, e murmurava seu nome como quem agradece. Nas manhãs de sol, via em Tomás o que o mundo pode ser quando deixamos de tentar controlar tudo. Não era o final feliz que ele sonhou, mas era um novo começo. E pela primeira vez, Fábio não fugiu dele. 5 anos haviam se passado. Fábio agora levava uma vida simples. Morava numa casa térrea nos arredores da cidade. Plantava ervas na varanda. Cozinhava jantares lentos. Cuidava de Tomás como se fosse sua missão no mundo. E talvez fosse. Trabalhava menos. Vivia mais. E, à sua maneira, havia encontrado paz ainda que ela fosse frágil como uma bolha de sabão. Helena havia se mudado para o interior do estado. Vivia com os pais idosos e ajudava numa escola comunitária. De vez em quando ligava para ver como o filho estava. As conversas eram curtas, respeitosas. 2 sobreviventes do mesmo incêndio, agora distantes. Tomás crescia como um garoto doce e curioso. Fazia perguntas difíceis. Queria saber de onde vinham os trovões, por que as pessoas choravam de alegria, e por que ele não morava com a mãe e o pai juntos, como os coleguinhas da escola. Fábio respondia com honestidade, sempre na medida que a idade permitia. Você tem uma história diferente, filho, mas isso não é ruim, é só sua. Tomás aceitava, como as crianças fazem com o mundo, enquanto ainda não aprenderam a temê-lo. Era um domingo de sol fraco, quando Fábio resolveu levá-lo à feira de livros ao ar livre, no centro da cidade. Era um evento anual, livros usados, autores locais, música ao vivo. Havia levado Andressa ali uma vez, quando tudo ainda era leve. Tomás corria entre as barracas, fascinado com as capas coloridas. Fábio sorria de longe, o olhar leve, até que, ao virar-se para uma banca de poesia, a viu. Andressa, sentada numa cadeira de lona, sob um toldo amarelo, lendo um livro, os cabelos mais curtos, um óculos de leitura, e o mesmo jeito calmo de cruzar as pernas. Ela virou a página com suavidade, sem perceber a presença dele. Fábio ficou ali, parado, o tempo derretendo. Pensou em ir embora, mas Tomás apareceu correndo, tropeçando nos próprios pés e batendo sem querer na mesinha dela. O livro quase caiu. Andressa levantou os olhos, e os dois se viram. Primeiro surpresa, depois silêncio, e, então, um pequeno sorriso. Oi, Fábio respondeu com a cabeça. Desculpa. Ele se empolgou. Tomás olhou para ela, curioso. Você conhece meu pai? Ela riu, baixo, os olhos marejando sem que ele percebesse. Conheço sim. Há muito tempo. Tomás estendeu a mão, educado. Eu sou o Tomás. Prazer, Tomás, ela disse, apertando a mão pequena. Fábio se agachou ao lado do filho. Anda, filho, vamos ver os livros ali na frente. Dá tchau. Tomás acenou e correu. Novamente, Andressa observou o menino se afastar, e então voltou os olhos para Fábio. Não havia amargura, nem saudade, apenas ternura. Ele é lindo, puxou a mãe. E o jeito? Fábio sorriu, discreto. O jeito é dele, e é mais forte que todos nós. Silêncio. Ela fechou o livro devagar. Você está bem, Fábio? Acho que sim. Às vezes acho que aprendi. Às vezes me pego ainda buscando algo que perdi. Isso é viver. E você? Ela respirou fundo, olhando em volta. Eu tenho uma vida tranquila. Não como planejei, mas limpa. E isso já é muito. Ele assentiu. Os olhos dos dois se encontraram por mais tempo do que deveriam. Havia amor ali? Talvez. Ou talvez só a lembrança do que foi. Fábio se preparou para ir, mas hesitou. Havia algo que precisava dizer. Eu ainda penso em você. Não com peso, nem com culpa. Só
Penso, ela sorriu. Havia maturidade naquele sorriso. E uma tristeza que não era mais dor. Também penso, mas de um jeito leve. Como quem lembra de um lugar bonito que não se pode voltar. Ele olhou para o chão. Queria que tivesse sido diferente. Fábio, tudo foi como tinha que ser. A gente não foi fracasso. Foi história. E histórias, às vezes acabam, mas continuam vivas em quem as viveu. Tomás gritou ao longe, chamando pelo pai. Fábio ergueu o rosto. Preciso ir. Vai. Ele é sorte sua. Ele hesitou mais um segundo. Se algum dia você quiser ver ele de novo, conversar, saber como está. Ela cortou, gentilmente. Se for para acontecer, vai acontecer. Sem pressa. E voltou ao livro, como quem vira a página. Fábio ficou ali por um instante, e depois se afastou, sem olhar para trás. Naquela noite, enquanto Tomás dormia, Fábio ficou sentado na varanda. Olhou o céu estrelado e se perguntou se o amor verdadeiro precisava terminar com felizes para sempre, ou se o mais verdadeiro deles era aquele que nos transforma, mesmo quando não permanece. E ali, entre memórias, escolhas e silêncios, entendeu, algumas histórias não se encerram, apenas seguem em silêncio dentro da gente. Ele não sabia se um dia Andressa voltaria, não sabia se teria outro amor, nem se seria lembrado como alguém que merecia o perdão que recebeu, mas sabia disso, havia sobrevivido. E às vezes, isso era tudo.